Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui, através das ondas do canal Educação. Bom dia! Minha gente, estamos no ar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Neste dia 24 de outubro do ano de 2022, uma segunda-feira, aqui em Teresina o tempo ele tá mormaçado, né, Maiola? É o que a gente chama, é um mormaço. Nem chove e nem faz calor diretamente com os raios solares. Minha gente, estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, Maioli, como meu diretor de imagens. A Fátima Campelo é a minha profa assistente nessa transmissão. E nós vamos juntos aqui em mais uma aula de economia e mercados para a administração. Beleza, minha gente? Tudo bem com vocês aí? Como é que foram de semana passada? Como é que está começando a semana hoje? Tá tudo em ordem? Tá tudo beleza? Disposição aí para cima? Que tal? Maioli, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Eu estou vendo aqui conectados conosco pelo chat do IPTV Assunção do Piauí. Bom dia, povo de Assunção do Piauí. Bom dia, povo de São Luís do Piauí. Bom dia, povo de São João da Canabrava. Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat do IPTV, também pelo chat do YouTube, beleza? Minha gente, só um minuto, eu estou só procurando aqui, hoje é dia de quê? São nas minhas fontes, e encontrei, volta aqui para mim, Maioli, por favor. Hoje, 24 de outubro, estamos nos 297, se o ano tem 365 dias, estamos nos 297 dias do ano de 2022, ok? E o tempo correndo. A lua de hoje é a lua minguante, nesse dia 24 de outubro. E hoje, hoje é dia da biblioteca escolar. Olha aí, que dia importante, viu, minha gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrar numa livraria ou numa biblioteca. Dou valor demais. Passo horas e horas e não vejo o tempo passar. Às vezes entro e não compro livro, mas quando dá certo, compro o livro ou numa biblioteca para dar uma lida. Eu sou fissurado mesmo. Gosto demais. E uma coisa interessante, viu? Dependente da área que vocês venham a atuar, é muito interessante como profissionais, mesmo nesses tempos digitais, que vocês formem ao longo da vida de vocês a biblioteca de vocês. Entendem? Os livros referência, os clássicos, né? Os livros laterais. O que é que eu quero dizer com isso? É que não são os livros, vamos imaginar que vocês são muito jovens, muito novinhos, então vejam, vocês estão fazendo um curso técnico de administração, vamos imaginar que vocês continuem a jornada estudantil de vocês na administração. Então, vocês iriam comprando os livros de administração, né? Ao longo da vida, isso é óbvio e é claro. As coisas vão variando do ponto de vista de prioridade, da disponibilidade financeira. Esse é um tipo de coisa que não precisa pressa. Mas que vocês venham aos poucos, e aí na medida, vocês estão estudando para trabalhar para ganhar renda. Então peguem uma pequena parte dessa renda de vocês e vão aos poucos comprando livros para vocês. Livros da área de trabalho de vocês. Se vocês estudam administração,
comprem livros de administração, mas também comprem livros de temas laterais. Por exemplo, alguma coisa interessante que conecte psicologia com negócios, alguma coisa que conecte economia com administração, com negócios, né? Um livro, na administração já são muitos campos. Você tem um campus, você tem a área de administração de vendas, o próprio marketing, a produção, financeiro, né? Gestão de recursos humanos. Então vocês têm um arsenal bom aí. Mas os temas laterais, eles também são muito interessantes. E aí aos poucos vocês vão fazendo. Isso é uma coisa de uma vida inteira. Então não precisa pressa. E a gente faz com as condições que a gente vai tendo ou vai formando ao longo do tempo, tá bom? Mas é uma disponibilidade, é uma estratégia muito importante do ponto de vista profissional de vocês. Os clássicos da administração. Porque sempre que vocês precisarem de alguma coisa, vamos imaginar que vocês queiram estudar para concurso, ou apareça uma demanda que vocês precisem de trabalho, e a gente não consegue guardar tudo na cabeça. Então a gente tem que ter as referências perto, porque aí você vai lá consultar a referência, ver lá o clássico, o que é que a teoria aponta, o que é que a gente consegue ajustar da teoria para aplicar na prática. Vejam, por exemplo, um tema lateral muito interessante, estudar criatividade, porque aí você conecta isso com gestão. Sacam? Isso é uma coisa de uma vida inteira, fica a minha sugestão. Beleza? Tá bom, minha gente, câmbio. E isso não é uma coisa do outro mundo, não. Já que vocês são estudantes, que vocês vão se inserir no mercado de trabalho, sempre que vocês tiverem a renda de vocês, peguem um pouquinho dela e vão comprando um livro a cada um mês, um livro a cada 2 meses, ou a cada 3 meses. Isso aí vai depender do momento, e aí vocês vão ajustando e vão montando aí a biblioteca de vocês. Isso é muito massa. Porque se vocês começarem, quanto mais rápido vocês começam a fazer isso, de pouquinho, né? Mas já começam logo, porque tem gente que começa a fazer isso lá na frente, então a gente acaba perdendo muito tempo para isso. Ok, minha gente, ok. Então hoje é dia da biblioteca escolar, hoje é dia de combate à poliomielite, essa doença que causa muitas deficiências em quem pega esta doença, né? São casos bem graves, ela pode levar à morte. É importante a vacinação. Os indicadores têm mostrado que os níveis estão muito baixos, né? E que a gente precisa observar isso. Temos também aqui o dia do Exército Português. O dia da informação sobre o desenvolvimento. Muito massa, olha aí, interessante. Dia da informação sobre o desenvolvimento. Tem um dia aqui massa do indiano, né? Lakshmi. É o dia de Lakshmi. Lakshmi. A senhora hindu do amor e da beleza, olha aí. Certamente ela deve ser igual a Afrodite lá da cultura grega. Hoje é dia da fundação da Empresa Brasil de Comunicações, da EBC, e dia da fundação da Organização das Nações Unidas nos Estados Unidos. Esses são os dias de hoje, de dia 24 de outubro do ano de 2022. Maioli, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. E vamos adiante, deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos para o nosso, antes do roteiro de aula. Eu quero mostrar para vocês a atividade complementar. Eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa mastigá-las aqui, mas, na verdade, só para posicioná-los diante do assunto que a gente já discutiu na aula passada. Beleza? Vejam só, eu perguntei para vocês como questão complementar na aula passada, como é que a pandemia afetou as relações de consumo e de produção aí, em Assunção do Piauí, aí, em São Luís, aí em São João da Canabrava. Como é que a pandemia afetou as relações de consumo e de produção ou não afetou? Eu peço 3 exemplos. É óbvio que essa questão
ela se baseia na experiência subjetiva, na experiência pessoal de cada um de vocês, porque isso vai variar de região para região. Sacam? Afetou ou não afetou? Né? A ideia é essa. Uma segunda é você percebe que a forma de organização da sua cidade, as relações familiares, como é que a economia se organiza, a atuação do poder público, elas vão mudar nesse pós-pandemia ou vai voltar tudo a ser como era antes da pandemia? Essa questão ela depende da experiência subjetiva do aluno. E uma terceira questão que eu deixei para vocês era que transformações a pandemia trouxe para o mercado. E aí eu estou colocando compras e vendas mais especificamente. E aí uma coisa que tem mexido muito com o mercado foi a intensificação do comércio eletrônico, compras e vendas pela internet. Será que isso aqui se expandiu muito aí na região de vocês ou não? Essas coisas são interessantes da gente observar, a gente para, observa e analisa, ok? E também o trabalho ou estudo remoto. Isso aqui pelo canal Educação vocês já fazem, a gente já faz aqui há muito tempo, tá bom? É muito interessante isso. Beleza, minha gente? Vamos adiante. O nosso roteiro de aula de hoje, nós vamos tratar de macroeconomia. A gente tem tratado nas últimas aulas de microeconomia. A gente falou de oferta, falou de demanda, o que afeta a oferta, o que afeta a demanda, o que é elasticidade da demanda, o que é elasticidade da oferta, estruturas de mercado, monopólio, concorrência perfeita, oligopólio. Agora a gente entra num novo campo da economia, na macroeconomia. Vamos entender quais são os conceitos, objetivos e os problemas econômicos de qualquer economia. É interessante esse tipo de discussão porque, vejam, uma pessoa que se forma em direito aqui no Brasil, ela não exerce a função de advogado lá nos Estados Unidos ou em algum país da zona do euro ou lá no Japão. Por quê? Porque são sistemas jurídicos, são regras diferentes, entendem? Mas, ao falar de economia, falar de macro, de conceitos, objetivos e problemas econômicos, aqui, o que a gente estuda aqui se aplica, a gente percebe ou calibra a nossa visão para que a gente consiga entender também questões americanas, ou na zona do euro, ou no Japão, ou lá na Argentina, ou lá na China. Entendem? Dá para a gente aplicar isso do ponto de vista de análise dessas coisas. E a macro, conceitos, objetivos e problemas afetam diretamente o ambiente de negócios, onde as empresas em que vocês irão trabalhar estarão inseridas. Por isso que é muito importante vocês, enquanto futuros técnicos em administração, terem noção de economia e mercados e de macroeconomia. É por isso que nós vamos tratar desses assuntos nas próximas aulas, tá bom? O objetivo é demonstrar, vamos demonstrar os objetivos macro da macroeconomia, que é pleno emprego, estabilidade de preços e crescimento econômico. Também levantar alguns pontos. Nós temos os objetivos, por que a gente não atinge esses objetivos, entendem? Tem uma frase que diz que existe muito mais coisas entre o céu e o inferno do que a gente... entre o céu, foi até mais embaixo, viu, Maior? A frase é do céu à terra, do que a gente julga. Eu já fui lá embaixo, botei até o inferno no meio. Existem muito mais coisas entre o céu e o inferno do que a gente julga conhecer, tá bom? E também tem algumas atividades, algumas questões complementares para vocês refletirem sobre a aula de hoje e a gente discute na próxima aula, tá bom? Eu sou o professor Fernando Galvão e nós vamos juntos aqui em mais uma aula de Economia e Mercados. E começo falando de macroeconomia e dizer para vocês, de forma bem objetiva, de forma bem direta, eu destaquei em amarelo aqui, a finalidade da macroeconomia, ela é um nome assim, né? Meu Deus, que coisa difícil, né? Mas vejam,
Na verdade, qual é o objetivo da macroeconomia? É simples, é entender quais os elementos que alteram a realidade econômica de um país. Porque a realidade econômica de um país, ela varia. Entendam isso, meus caros futuros técnicos em administração. A realidade econômica de um país, ela é cíclica. Ó, se eu fizer um gráfico aqui, em básico, é assim, ó, a atividade econômica, né? Ela é cíclica. Ela tem picos ela tem altas, ela tem baixas, ela tem descidas e ela tem subidas, entendem? Então, esses movimentos da realidade econômica que a gente batendo o olho na macroeconomia, é possível que a gente consiga entendê-las. É como se a macro, se eu fizer uma comparação, é como se ela fosse uma, como diz o cabo do interior, é como se fosse uma chapa de raio-x, Maioli. Ali na chapa de raio-x você consegue, o ortopedista, ele dá uma olhada lá e consegue ver o que é que tem de alteração, de fratura, de inflamação ou não num numa determinada parte esquelética da pessoa. Se a gente for, inclusive, existem recursos mais profundos. Eu consigo analisar mais profundamente. Se eu, ao invés de usar raio-x, eu uso a ressonância magnética. Ela já me dá uma visão mais ampla, né? Mais profunda da coisa. Né? Eu consigo ver com mais detalhes e mais clareza. Eu acho que certamente deve ter também outro tipo de análise mais profunda, mais moderna até do que a ressonância magnética. Como eu não sou da área, eu não sei bem. Na própria engenharia é possível fazer isso, né? Você faz, não tem a história lá do scanner, você consegue olhar para o solo em profundidade, para além do que é possível ver a olho nu. Os engenheiros fizeram isso lá em Machu Picchu. Procurem depois no Google Machu Picchu, são formações rochosas e construções do povo Inca. Fica no México. E os Incas lá, eles construíam suas casas esculpidas em pedra, em cima da montanha. E os engenheiros são fascinados por ser muito antigo, como é que eles conseguiam fazer isso, foram fazer o estudo do solo, mas sem perfurar o solo, entendem? Então eles têm que fazer literalmente uma ressonância magnética, conseguir ver para além do que tem, do que a visão consegue ver no solo, para tentar entender o que é que dá substância, consistência para aquilo ali não desabar, sacam? Então a macro é isso, ver os elementos, entender a realidade econômica e entender para onde é que ela está indo, para onde é que ela está. É subida, é viés de alta, é viés de estabilidade ou estagnação ou de queda. Para aí a gente, a partir dessa realidade, a gente traça os nossos objetivos, nossas metas e nossas estratégias. No caso de vocês vão ajudar isso do ponto de vista da organização, tá bom? Da empresa. Então vejam só, também o quanto é que estes elementos estão fazendo isso e quais são os efeitos dessas mudanças para o desenvolvimento nacional. Dessa forma, é possível controlar e reagir, estabelecendo políticas, só um minuto, estabelecendo políticas para frear possíveis ameaças e garantir as condições necessárias para que o país se desenvolva. Mas vejam que eu coloco aqui na frase, é possível, não é garantia, porque isso tudo depende das tomadas da política. A política é a tomada de decisões nesse campo. A gente pode até saber para onde quer ir, mas dependendo das nossas tomadas de decisão, isso pode acelerar, ou pode retardar, ou pode nos levar para outros caminhos que não os dos objetivos inicialmente planejados. Sacam isso, minha gente? Câmbio. Dúvidas, exemplos, observações? Por favor, fiquem à vontade.
Fiquei muito à vontade para compartilhar aqui pelo chat. A macroeconomia é o campo da economia que estuda o comportamento dos grandes agregados macroeconômicos. Aí você me pergunta, opa, agregado econômico, professor, o que é isso? A produção nacional, ela está crescendo, ela está estagnada, ela está estabilizada ou ela está caindo, ela está desacelerando, entendem? Na próxima aula eu vou trazer gráficos que vão mostrar para a gente como é que estão esses comportamentos. Como estão se comportando o emprego e o desemprego? Na medida em que o emprego cresce, o desemprego cai, sacam? Naturalmente, é uma relação inversamente proporcional. Vocês veem isso na matemática. E na medida que o desemprego cresce, o emprego cai, né? Então, como é que está o comportamento disso? Na pandemia, mais especificamente, dando spoiler aqui, na pandemia, o desemprego ele chegou na casa dos 14%, o desemprego na pandemia, no pico da pandemia, 14% da taxa de desemprego. É muito alta. Se a gente for pensar que no ano de 2014, o Brasil tinha uma taxa de desemprego oscilando entre 4,8% e 6,2%. Essa era a taxa de desemprego no Brasil em 2014. Muito baixa. Aí na pandemia, 2020, 2021, mais especificamente eu acredito que 2020, 2021, a taxa chega a 14%. Mas com o avanço da vacinação, naturalmente as pessoas circulando mais, os negócios, os fluxos de negócios fluindo, a taxa de desemprego atualmente está na casa dos 9%. Caiu aqui de 14% para 9%. Ok? Uma característica que apesar dessa queda, ela não tem qualidade. Porque boa parte das pessoas que não estão desempregadas não é porque elas estão conseguindo vagas com carteira assinada. É porque elas estão empreendendo na informalidade, trabalhando na informalidade. E as condições são mais precárias de trabalho, a faixa de renda também é menor. Quem trabalha na informalidade ganha menos do que quem ganha, em média, com carteira assinada. Então, a gente tem esses reflexos. Mas vejam, por que é que eu estou fazendo esse desenho todo para vocês? É a macro que permite isso. Eu bato o olho nos dados, faço levantamentos, estudo e pesquiso para poder ter esse cenário desenhado. Então, eu estou traduzindo esses dados aqui para vocês, focando. Percebam como a macro me permite entender a dinâmica do emprego e do desemprego no Brasil quando eu dou uma olhada nos dados e eu aplico, óbvio, os meus filtros de análise. Entendem isso? E aí, vejam, isso permite com que as empresas elas possam se posicionar ou desenhar suas estratégias dentro dos cenários que estão postos aí. Bacana? Ok. Minha gente, também a macroeconomia vai me permitir ver a renda nacional. A renda nacional, ela é o total de todos os salários pagos na economia, da taxa de lucro das empresas, dos aluguéis e arrendamentos pagos na economia e dos juros pagos na economia. Esse total forma a renda nacional. É óbvio que essa renda nacional, ela cresce ou cai de acordo com a atividade econômica. Quanto mais a economia cresce, mais as pessoas estão empregadas e ganhando grana e ganhando salários. Essas pessoas, as empresas lucram mais, não é? Porque o negócio está quente, os negócios estão aquecidos.
eu vou ter mais gente comprando, alugando ou arrendando propriedades rurais ou imóveis para alugar ou instalações para empresas funcionarem. E também há uma disponibilidade maior, né, de as pessoas pegarem mais empréstimos ou financiamentos, de empresas pegarem mais empréstimos ou financiamentos. Então nós também teremos mais juros pagos na economia. Juros, arrendamentos e aluguéis, salários e lucros compõem a renda nacional. Se a economia cresce, ela cresce. Se a economia cai, ela cai. Se a economia está estagnada, ela também fica, ela não cresce, ela está ali paradona. Ok. E a inflação? Por inflação, entendam que é uma alta generalizada nos preços das coisas. Então, a gente vai monitorando os preços e vai vendo como a inflação está se comportando e como isso afeta a vida das pessoas, das empresas, né? O que pode ser feito para enfrentar tais dilemas. Sacam? Então, isso aqui são os grandes agregados macroeconômicos. Quando a gente olha isso aqui, a gente consegue perceber se uma economia está indo bem ou está indo mal, né? A gente olha, por exemplo, é como a temperatura numa pessoa, se a temperatura está acima dos 36, na casa dos 37, é uma febre leve. Se a temperatura está acima de 40, é muito alta, exige uma intervenção, você levar no médico uma intervenção mais criteriosa para fazer baixar aquela febre, entendem? Então, é a mesma coisa quando a gente olha para os grandes agregados macroeconômicos. A macroeconomia, ela faz uso de um método chamado dedutivo. Ela parte suas análises do geral para o específico, né? Do todo para a parte. A análise dedutiva, ela vem de cima para baixo. Do todo para o específico, né? Do geral para o específico, do todo para a parte, ok? Ela generaliza as coisas, né? A macroeconomia. Essa dinâmica, ela afeta a vida de governos, pessoas, empresas. É por isso que ela é tão estratégica enquanto conteúdo para a gente estudar e analisar, tá bom? Por exemplo, se você trabalha como técnico em finanças e você trabalha numa empresa de construção civil, é muito importante ter uma noção. Você está trabalhando numa empresa, ok, saquei, numa unidade técnica de produção. Mas é importante vocês saberem como é que está o comportamento do setor como um todo. Quando eu digo do setor, é do setor construção civil. Entendem? Porque quando eu entendo o reflexo individual, a empresa tem até variáveis, ela toma, o desempenho de uma empresa depende do que ela faz individualmente, mas também depende de como está se comportando o mercado como um todo. Outro dia eu estava mencionando aqui, a TV Clube me chamou para dar uma entrevista para falar sobre eventos, não é? Casamentos especificamente. E como é que está, nesse atual momento, essa demanda por casamentos? Eu fui dar uma olhada macroeconômica, eu fui olhar como é que estava o mercado como um todo, para entender como é que ele está se comportando. Óbvio que individualmente cada empresa vai ter a sua forma de atuar neste mercado. Mas o que é que eu vi olhando para os dados do IBGE na pesquisa mensal dos serviços? Pode voltar aqui para mim, Maioli. Eu percebi lá nos dados que o volume de serviços contratados, de alimentação, de buffet e de organização de eventos, de filmagens, edição, fotografia e tudo mais, o volume caiu de contratos durante esse período inteiro. O que é que acontece? O que é que está sustentando as receitas? As receitas de quem opera nesse mercado estão maiores do que o volume de serviços.
Isso mostra que existe uma inflação no setor. As coisas, os serviços ficaram mais caros, nem todo mundo pode pagar por tais serviços. O volume cai. Só que as receitas não caem na mesma medida, elas continuam aumentando. Cabe aí a cada empresa ou profissional que atue nessa área conseguir montar suas estratégias para atrair este público que está disponível a pagar mais caro para ter os mesmos, para ter o evento. Entendem? Ou pensar em estratégias em que você possa fazer pacotes de serviços mais baratos para as pessoas para os casais que têm menos disponibilidade financeira, né, disponível para tais eventos. Entendem? Vejam como uma visão macro do mercado permite com que a gente pense, eu estou falando isso, o Maioli trabalha com eventos. Então, esse tipo de visão pode ajudar a pensar em estratégias de comunicação, não é? De relacionamento com os clientes. Você pode tanto prestar serviços para o topo da pirâmide, para quem tem grana e quer pagar caro por tais serviços na hora de casar, mas também para a gente que pessoas que têm menos disponibilidade financeira, mas também tem o sonho de ter um evento. Aí é uma outra vibe. É mais compartilhamento, criatividade, colaboração. Eu estou falando de uma cadeia de eventos complexa. Eu estou falando de serviços de buffet, eu estou falando de filmagem, de edição, de gravação, de foto. Eu estou falando de organização em si do evento, não é? E de todos esses detalhes, aluguel de roupa e tal. É todo este segmento que está embutido aí nesta análise. Mas eu consigo ver, eu não vou conseguir analisar isso de empresa por empresa, individualmente. Eu não tenho acesso a esses dados, eu não tenho contato, eu não tenho como captar. Mas eu tenho como buscar os dados do comportamento do mercado como um todo. A partir daí eu desenho o cenário econômico. Entendem? Câmbio, pode ampliar o slide todo aí na tela. E aí, se vocês trabalhassem como técnicos em administração numa empresa que opera no mercado de eventos, esse tipo de informação poderia ser elemento para ajudar na elaboração das estratégias. Sacam? É essa a importância desse conteúdo que a gente está discutindo aqui. Ainda na macroeconomia, vejam, a gente tem alguns tipos de mercados. Quando eu digo mercados para vocês, eu estou falando de compra, de demanda e oferta, né? De demandantes e ofertantes de bens e serviços. Neste mercado de bens e serviços, eu acabei de dar como exemplo a serviços ligados a eventos, né? Ele indica os preços dos produtos e serviços. Deixa eu botar uma barrinha aqui. De produtos e serviços, né? Além da quantidade da produção nacional. A gente consegue perceber isso aqui. Eu acabei de dizer para vocês, eu fiz um recorte para ver como é que esse negócio está se comportando no setor de eventos, mais especificamente de casamentos. Entendem? E lá eu consegui ver que o volume de serviços caiu, mas a receita não caiu na mesma medida, ela se mantém. Então, esse é um reflexo. Não caiu somente o volume de serviços e também as receitas das empresas. Não necessariamente. Tem um descolamento aí que foi percebido. Tá bom? Então, nós temos na economia bens e serviços dos mais variados segmentos. Agropecuária, industrial, prestação de serviços e comércio. Não é? E aí a gente vai ter os preços disso. E como é que está aí a produção nacional de bens e serviços? Está em expansão? Está em queda? Como é que essa coisa está funcionando? Beleza? Nós temos também o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é compra, o contrato, são empregadores e empregados. É a relação de quem vende sua capacidade de trabalho, que são os funcionários, e das empresas que compram e que demandam a capacidade de trabalho dos profissionais. Ok? No mercado de trabalho, ele vai medir quanto que as pessoas estão conseguindo participar desse mercado de trabalho, encontrando oportunidades de trabalho. Elas estão fartas? Se eu sair de um trabalho aqui, eu consigo rapidamente encontrar um outro ali,
ou se a pessoa sai de um trabalho aqui e vai passar uma temporada razoável desempregada sem encontrar novas oportunidades de mercado. Isso também está condicionado à qualificação do profissional, à capacidade específica que ele tem de fazer certos trabalhos, como também ao desempenho da economia como um todo. Se a economia está em crise, obviamente fica mais difícil, eu tenho menos aberturas de postos de trabalho. Quanto mais quente está a economia, mais oportunidades podem surgir. Sacam? Então, no mercado de trabalho e na macroeconomia, a gente vai conseguir medir aí o volume de pessoas que conseguem participar, quanto tempo estão levando para isso, e o número de pessoas também fora do mercado de trabalho, que não estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. De cara, digo para vocês, na medida que vocês estão fazendo o curso técnico, o ensino médio e o curso técnico em administração, vocês estão muito mais aptos a se inserir rapidamente no mercado de trabalho do que quem só faz o ensino médio. Entendem? Porque vocês estão se qualificando a mais. Entendem? Tem alunos aqui que se formaram no curso técnico em finanças e que foi formando o técnico em finanças, fazendo vestibular e já passando para o curso superior em administração, por exemplo. Entendem? Né? E aí, são pessoas que têm aí, ampliaram mais ainda as suas possibilidades de encontrar oportunidades de trabalho. Além disso, minha gente, o mercado de trabalho também regula os valores entre oferta e entre valores dos salários e a oferta, né? Vai regular também os valores dos salários e a oferta dos profissionais, ok? Óbvio, em momentos, Maioli, em que seu mercado tem muito profissional oferecendo serviços e que você tem pouca contratação desses serviços, você vai estar em desvantagem na medida em que as pessoas que querem contratar o serviço vão querer pagar mais barato. Por quê? Porque tem muita gente ofertando, tem gente que vai ofertar um valor, literalmente, a gente chama isso de prostituição do mercado. Tem gente que tem um serviço para fazer e vai cobrar muito mais barato e prostituindo o mercado, né? Vendendo muito barato o serviço, comprometendo todo o setor, toda a categoria. Entendem? E fazendo um trabalho mal feito, inclusive. Essa é a questão. Como também, em momentos em que tiver uma demanda quente, né, tiver muito profissional trabalhando, poucos profissionais disponíveis e as empresas demandando, esse momento de mercado também vai fazer com que os serviços cobrados de quem atua, opera no setor, também se valorize, aumente. Isso serve para quem trabalha com produção de vídeo, por exemplo, organização de eventos, serve para o mercado de construção civil, para pedreiros, mestres de obras, isso também acontece. Quando está muita gente trabalhando e você precisando, você não encontra, né, pedreiro, mestre de obra para fazer esse serviço. E se encontra, você vai ter que pagar mais caro, porque ele vai cobrar mais caro pela hora de serviço dele. A diária, a empeleita, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos adiante. Nós também temos na macroeconomia o mercado monetário. Aqui vai analisar a inflação do país, como a oferta e impressão de papel moeda pelo Banco Central e a demanda da nossa moeda. Isso aqui é tão interessante, minha gente. Vou dar um exemplo prático e objetivo disso aqui para vocês. Vocês já ouviram falar da notinha de R$ 200? Nunca vi nem comi. Eu só ouço falar, Maioli. Eu nunca vi a nota de R$ 200. Não sei você que é empresário, se você já viu, mas eu nunca vi a nota de R$ 200. Mas você sabe, Maioli, que a nota de R$ 200 hoje, ela tá valendo, eu estava olhando aqui essa semana, ela tá valendo 160 e cacetada reais. Eu vou botar R$ 160, né? Mas é R$ 160 e uma fração. Tá sacando isso? A nota de R$ 200, na prática, a inflação está comendo aí R$ 40 do seu poder de compra. Olha como é interessante a gente avaliar isso do ponto de vista da macroeconomia. E como isso se reflete, né, no mercado em que você vem a operar. O mercado de títulos, aqui eu estou falando de títulos do ponto de vista de aplicações financeiras. É quem vem tendo lucro ou prejuízo com investimentos no país, ok?
Isso também é um indicativo da macroeconomia, se ela está indo bem ou mal. E divisas. Aqui eu estou falando de balança comercial, é o fluxo, ó, tá explicado mais aqui adiante. São os volumes de vendas e compras no exterior, de importação e exportação. Deixa eu deixar mais claro aqui para vocês. Quando eu falar de importação, eu estou falando de vendas para o exterior. Aliás, falando de compras para o exterior, perdão. Importação, compras, né, do exterior. É o que eu compro do exterior. E quando eu falar de exportação, eu estou falando a capacidade do país de vender para o exterior. Ok? Então, balança comercial é isso. Se eu compro mais e vendo menos, está saindo dólar da economia mais do que entrando. Se eu vendo mais do que compro do exterior, tá entrando mais dólar na economia do que saindo. Entendem? Mas a gente vai aprofundando isso ao longo das aulas, tá bom? Nós temos também aqui alguns objetivos macroeconômicos. O pleno emprego. Aqui, obviamente, essa pegada aqui, ela é ideal. Ela não é, na prática, é difícil a gente conseguir atingir tal ponto. A inexistência de desemprego no mercado de trabalho. Todo mundo trabalhando, entendem? Isso aqui é no campo das ideias. A gente vai trabalhar para buscar, ou pelo menos deveria. É quando os recursos capital, trabalho, capacidade empresarial, natureza estão sendo plenamente utilizados na economia. Nesse cenário aqui, a atividade econômica não tem uma capacidade automática de atingir o pleno emprego. Então, é necessário a atuação governamental induzindo para isso. Através de políticas fiscais e monetárias, elas estão no repertório. A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. Aqui entra um debate muito interessante que ocorreu no Brasil, do ponto de vista do BBB. Tinha um Gil do Vigor, que perdeu o BBB para a Juliette, ele era economista. E lá, num papo lá com a Juliette, ele estava explicando a curva de Phillips, onde tem um trade-off. Por trade-off, entendam, é uma escolha na política econômica. Trade-off é escolha. Ó. Então, veja, o que é que ele estava explicando? É que na macroeconomia, quando você combate o desemprego, você quer baixar o nível de desemprego, as pessoas estão trabalhando, ganhando renda e comprando mais. Se as pessoas estiverem comprando mais do que as empresas são capazes de produzir, a gente pode estar gerando inflação. Combate ao desemprego pode gerar inflação. Por outro lado, se a gente focar em controlar a inflação, pode gerar desemprego. É complexo isso, né? Você vai buscar um objetivo, você compromete outro. Mas isso aqui é igual ao efeito colateral de remédio. Você toma um remédio para uma coisa, ele gera um desequilíbrio em outro. Na economia também é assim. Um outro exemplo de objetivo macroeconômico é o crescimento da economia, a capacidade de crescer. Né? Nós temos um crescimento econômico baseado na industrialização, em urbanização das cidades, exploração de recursos naturais e concentração econômica. Essa é a fórmula que o mundo vem utilizando. Mas a fórmula atualmente ideal é que sejamos economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos. Vocês já viram isso em projetos de aprendizagem lá na tríade do desenvolvimento sustentável. E um terceiro objetivo macroeconômico e último é a estabilidade. Um país precisa estar estável, não é, do ponto de vista da sua organização, para que ele possa se desenvolver. Eu tenho essas três questões aqui complementares para vocês mastigarem aí, tá bom? Minha gente, estou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, viu?